nasci no sofrido Jequitinhonha, no Alto Jequitinhonha, na cidade de Itamarandiba, que está adiante de Diamantina. Eu refiro a Diamantina porque é um ponto de referência que, mesmo quem não tem o mapa na mão, imediatamente identifica, né? E nasci nessa cidade, mas fui imediatamente transferido para a cidade do Rio Vermelho, que ou foi a cidade onde nasceu a minha mãe. Eu fui levado dessa cidade de Itamarandiba para o Rio Vermelho no balaio. Era um recém-nascido, um cidadão que me levou a pé, acompanhando a mudança. Era uma cidadezinha pequena, onde as oportunidades eram muito pequenas também. E daí eu até ter me lembrado daquela poemazinha do Carlos Drummond de Andrade, de uma cidadezinha qualquer, onde um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham, eita vida besta, meu Deus. A minha mãe era de lá, da família Barroso, que é uma família tradicional naquela região. Um dos líderes mais expressivos que nós tivemos no passado entre o Império e a República foi Sabino Barroso, que foi fundador da nossa Faculdade de Direito em Ouro Preto, foi professor da nossa faculdade aqui e foi presidente de Câmara anos a fios. Quando eu terminei o curso primário, que eu fiz em 3 cidades diferentes, começou no Rio Vermelho, depois na minha terra e depois em Guanhães. Teria que prosseguir, né, os estudos. Aí eu voltei para o Rio Vermelho, para meu pai já estava de novo no Rio Vermelho. E na cidade as oportunidades eram mínimas, né, para fazer qualquer coisa. A gente aqui tinha que inventar o que fazer. Então, naquela época, havia muito interesse em compra de cristal e rocha. Eu acabei me dedicando ao comércio de cristal de rocha. Com isso, amealhei algum recurso e comprei um bar, montei um barzinho. Depois nós achamos que tinha pouca diversão na cidade e que um bilhar podia ajudar nas rendas. E compramos um bilhar na cidade próxima e, curiosamente, esse bilhar foi conduzido em carro de boi. Foi, evidentemente, um sucesso na ocasião, tudo muito bem, mas aquilo não era o meu objetivo. Então, acabei vendendo esse tal barzinho, com bar, bilhar e tudo. Naquela época, eu me lembro que apurei 2.400 cruzeiros para vir para Belo Horizonte e vim, então, com uma carta que a minha avó dirigiu a um sobrinho dela aqui, que era o desembargador Alarico Barroso. Morava ali na Avenida Bias Fortes. E ela fazia a ele um pedido para ver se arranjava um emprego para mim aqui. E ele se lembrou de fazer uma carta ao Dermeval Pimenta, que era diretor da Rede Mineira de Aviação. Procurando, quando eu me apresentei ao doutor Dermeval e falei o meu nome, aí Leonardo, ele disse, o que o senhor era do Santa Mônica? Eu disse, bom, meu pai estudou lá no seminário também, Antônio Leonardo Sobrinho. Pois é, ele foi meu colega de seminário em Diamantina. Ele conseguiu arrumar um emprego que era na Rede Mineira de Aviação, numa seção que era na própria plataforma da estação. Sim. E a função da gente era de organizar e remeter para as agências a correspondência da sede e receber das agências para a sede a correspondência. Isso era um trabalho executado lá na plataforma, entregava-se aquilo que hoje chamaria de malote, para ser mais elegante, mas era uma mala mesmo muito grande, cheia de expedientes, que a gente entregava para ser levada na rede, no trem. E como a remuneração era modestíssima, eu sei que quanto era, não sei, mas mal dava para pagar a pensão. E aí eu fiz umas 2 tentativas de melhorar as condições financeiras. Numa delas, eu fui trabalhar numa companhia de
vidros ali, que era situada na rua São Paulo. Na verdade, era um cobrador de porta em porta na rua, coisa extremamente desagradável, porque ninguém gosta de ser cobrado, né? E nem sempre é bem recebido o cobrador. Mas eu fiquei durante algum tempo e verifiquei que não havia perspectiva de melhorias. Então, eu não podia falhar mais do que 29 dias. Funcionário público, depois de 30 dias, é considerado abandono de emprego, né? Então, eu sempre arrisquei, mas nunca passei de 29. A segunda foi vendendo uma enceradeira que aquela firma chamada Westinghouse lançou, que era parecida com um escovão, só que ela tinha 3 escovas. E, por isso, o rendimento devia ser melhor do que a do escovão e talvez fosse mais leve também para acionar, não para carregar. Para carregar ela era pesada. E eu a carreguei durante algum tempo aí pelas ruas para oferecer de casa em casa e, às vezes, fazia até demonstração para as pessoas. Encerava um pedaço assim e passava a enceradeira para a pessoa ver. Vendi uma e desisti, porque vi que não ia adiante, sabe? No meu caso, meu pai era um farmacêutico formado pela tradicional Faculdade de Farmácia de Ouro Preto, certo? Mas ele próprio não tinha muito entusiasmo com a profissão, de modo que também não deve ter nos entusiasmado. E eu sempre tive assim, essa facilidade para me apresentar assim, em auditório, essas coisas que a pessoa faz no tempo de grupo escolar, né? Sim. E mesmo depois, na faculdade, no curso secundário, por exemplo, que eu fiz em Diamantina, a maior parte, a gente tinha intensa atividade literária, porque nós tivemos como reitor um grande orador sacro, que foi o padre José Pedro Costa, depois bispo, famoso como orador sacro. E estimulava muita gente em matéria literária, literatura. E eu tive um colega que era realmente um poeta. Formou-se um advogado, foi meu colega em ginásio, e depois foi aqui na faculdade também, Justifino de Carvalho. Esse colega também foi um fator que estimulou muito essa minha tendência para a área assim, de ciências humanas e literatura e tal, e isso que deve ter contribuído mais para a opção pelo direito, que é onde todos nós encontramos a via natural de realização com relação a essas áreas, né? Mas, na verdade, tive a sorte, na hora mais decisiva, eu encontrei aqui esse meu tio, que era o Geraldo Costa, que veio a ser depois meu sogro. Sim. E que, por uma coincidência, ele era um grande comerciante de tecidos na época, e estava aqui fazendo compras. Então, eu fui visitá-lo e contei um pouco dessa história assim, da gente e tal. E ele percebeu que seria bom fazer uma ajuda, e me deu uma ajuda com o que eu decidi realmente me matricular na área de direito mesmo. Certo? Nós tínhamos aí excelentes professores no começo, na área civil tinha o professor Franzen de Lima, conhecido, líder político e professor. E houve um professor assim, que marcou a passagem de todo mundo na faculdade, que era o professor Carlos de Campos, na área de filosofia do direito. Ele se empolgava tanto com as lições que ele dava, que às vezes o sino batia e ele continuava falando.
fui, no tempo de estudante, pertencente à esquerda democrática, que não era Partido Comunista. É preciso ficar bem claro que nós nos definíamos nitidamente como pessoas de esquerda, mas não comunistas. Pertencia a essa esquerda, que depois se tornou Partido Socialista Brasileiro, tendo como base a esquerda democrática, que era partido Hermes Lima, João Mangabeira, professor Castro Rebelo, Domingos Velasco, lá de Goiás, eram os líderes dessa esquerda democrática. A esquerda apoiou Milton Campos, apoiou o Brigadeiro, certo? Numa das eleições, não me lembro se foi para governador, não sei que era uma eleição para Câmara Municipal. A esquerda democrática, que era, eles falavam que era uma academia, era Zé Maria Rabelo fazia parte, certo? O Marco Aurélio de Moura Matos fazia parte, o Hélio Pellegrino chegou a fazer, certo? Um grupo assim. O Félix, Gato Félix, que era um jornalista da Folha, não sei se é do seu tempo, muito conhecido, mas nessa época a esquerda resolveu fazer um acordo com o Partido Comunista para eleição para a Câmara Municipal. Eu seria o candidato da esquerda e o Orlando Bonfim seria, e foi, o candidato do Partido Comunista. E havia um acordo de que ele cumpriria metade do mandato e deixava a outra metade para a esquerda. Porque nós não tínhamos eleitor para eleger ninguém. Eu, por exemplo, que tive voto dos estudantes, essa gente onde a gente lidava, né? Mas foi eleito. Fiquei sendo o que tinha sido eleito pela esquerda. Como era de esperar, Orlando não cumpriu o mandato. Por outro lado, eu acho que, graças a Deus, não cumpriu. Porque se tivesse cumprido, talvez eu tivesse entre os desaparecidos de hoje, porque teria que ter fugido, etc. Porque teria ingressado, né, inteiramente na política partidária, né? Nós, na vida universitária, mantivemos campanha ativa em defesa do petróleo, do monopólio estatal do petróleo. E como tudo quanto que tinha uma certa tendência de esquerda na época era subversão ou comunista, então, porque convidei uma vez Arthur Bernardes para vir aqui falar na campanha do petróleo, num comício, eu sei que me anotaram lá no DOPS, lá como subversivo, porque convidei o ex-presidente Arthur Bernardes, nacionalista autêntico, né, para vir falar no problema do monopólio estatal do petróleo. Quando eu saí aqui na faculdade, na minha turma, quando eu me formei, nós fomos a turma do centenário de nascimento de Rui Barbosa. Foi nosso Paraninfo, foi um dos mais eminentes professores da Faculdade de Direito. Foi o Amilcar de Castro. Era um grande desembargador e um grande jurista. Eu tive a honra de ser orador da turma e depois de concluir o curso eu estava com o propósito firme de voltar para a faculdade como professor. Eu achava que a forma de vencer profissionalmente era de cima para baixo, que eu achava dificílimo de baixo para cima. Isto é, chegar aqui como um advogadozinho que veio do interior para poder exercer advocacia em Belo Horizonte seria uma pretensão tola e sem sentido, porque, a menos que quisesse ficar 50 anos esperando. Mas eu achava que a partir da faculdade, qualquer de nós que tem necessidade de um médico, de um advogado ou de um engenheiro, de início a pensar quem é que é professor da faculdade tal. Presume-se que seja uma pessoa que tenha mais conhecimento e mais condições de dar uma boa assistência. Mas naquela época, para ser candidato ao concurso, precisava de ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício, né, de formado, 5 anos de formado.
Então fui para o interior, fiquei lá, não, lá na minha terra e por ali, naquela região ali, Capelinha, Santa Maria do Suaçuí, essa cidade, Sabinópolis, Nordeste ali assim, eu exerci a profissão por ali, certo? E fui para o interior e lá no interior acabei conhecendo a minha prima, porque a minha mulher é minha prima. E logo procurei me interessar por ela e era muito esquiva, se desconfiava, andava sempre desconfiada e julgava que eu era muito superior e queria enganá-la. Depois ela se convenceu que não era verdade, porque eu tentei me aproximar cada vez mais. Ela voltou para... Estava estudando, veio, eu a conheci. Depois disso ela voltou para completar o curso, mas eu comecei a visitá-la em Diamantina e com isso eu a convenci e afinal no dia 31 de janeiro de 1950, portanto, tinha completado um ano de exercício profissional, eu me casei e vivemos sempre a melhor vida. Gessilda, Lujan, Leonardo. Tivemos uma vida excelente, com boda de prata, boda de ouro, e eu tenho gravado um dos bilhetinhos que ela me fazia por ocasião das festas de Natal. E digo que poderia ter sido eu que escrevi para ela, mas dizia assim: meu amor querido, de ontem, hoje e amanhã, estamos juntos nesta lida, vivendo, sofrendo, amando, às vezes nos detestando e ainda sonhando. Filhos crescidos, ninho vazio, nós dois ficando mais amigos, graças a Deus. É bom voltar ao tempo antigo, assim juntos como começamos. Esperamos que o Altíssimo nos permita viver como hoje muitos outros natais, eternamente sua mulher G. Eu fiquei lá 5 anos e quando já estava completando 5 anos, eu fiz concurso para juiz, porque eu precisava de um título. Para fazer concurso, eu precisava de título. O título que eu tinha era títulozinho universitário, concurso de monografia, de oratória. Poderia ter tido muito valor na época, mas para concorrer a um concurso na faculdade era nada. Fiz o concurso para juiz, já estava como juiz em Diamantina, quando morre o professor Lúcio Bittencourt. Mal eu havia assumido em Diamantina, morreu o professor Lúcio Bittencourt, que era o titular da cadeira de Direito Penal aqui na faculdade. E era exatamente a matéria que eu gostaria de fazer o concurso. Aí eu comecei a estudar intensamente, me inscrevi logo. Depois que eu estava inscrito, acabamos sendo 4 candidatos. Eu, o professor Pedro Aleixo, o Agenor de Sena Filho, que foi juiz criminal aqui, Odim Indiano do Brasil Americano, que já era livre-docente, e João Romero. Eram 5. Bom, o Romero desistiu antes. E no correr do concurso, o Odim Indiano do Brasil Americano, na aula, teve uma amnésia total. Foi dando ali, parou. Não ia mais. Aí teve que ser convidado a se afastar, etc. Então, ficamos eu, o professor Pedro Aleixo e o Agenor de Sena Filho. O professor Pedro Aleixo já tinha sido meu professor também. Evidentemente que eu não tinha nenhuma pretensão de conquistar essa cátedra em comparação com ele. Mas procurei estudar o máximo possível para poder, pelo menos, não ficar ridículo. Afinal de contas, no resultado, a nossa diferença foi de meio ponto, porque ele teve 9,75 e eu tive 9,50. Óbvio que por todos os títulos deveria ser ele mesmo o professor, como de fato foi, e eu continuei. Mas eu fiquei como professor livre-docente por concurso para catedrático e praticamente não interrompi desde quando iniciei
lecionando em 1959. Nunca mais, porque, na verdade, o professor Pedaleixo, como todo mundo sabe, era um grande homem público, interessadíssimo na vida pública da nação, e eu era deputado ou foi vice-presidente da República, e, na verdade, a gente lecionou o tempo todo, e mesmo quando ele estava, ainda eu lecionava assim mesmo, que havia sempre oportunidade e convocação para lecionar. Até completar o tempo, me aposentei depois de 35 anos de visão, e hoje sou professor emérito da Faculdade de Direito. Voltei para o interior, porque eu ainda era juiz, voltei. Aí eu estava lá presidindo a audiência quando recebi um telefonema do deputado Carlos Murilo Felício dos Santos, dizendo que o presidente tinha me chamado. O presidente ainda estava no catete, deve ter sido 57. 57. E ele me disse, olha, mandei te eleger para o Conselho de Administração da Petrobras. Você vai ganhar 15 mil cruzeiros e tem que comparecer a 2 reuniões mensais, fora a convocação extraordinária. Lá é que eu disse para o presidente, quando ele me falou que tinha mandado me eleger, eu não sei se ele sabia, mas olha aqui, o Juscelino era capaz de saber de tudo. O homem com uma visão extraordinária, né? Não sei, mas o certo é que eu disse, olha, presidente, eu me sentiria muito à vontade para colaborar no seu governo, na área, na Petrobras, porque desde o tempo de estudante defendia o monopólio estatal do petróleo, de maneira que eu estaria muito coerente. Eu respondi para ele assim, presidente, por incrível que pareça, era incrível e continua sendo. Eu ganhava como juiz municipal mais do que iria ganhar como conselheiro da Petrobras. E a Petrobras é a maior empresa industrial do país. Qualquer um pensa assim, poxa, isso aí devia ser uma ótima remuneração e tal. Na verdade, era isso. Aí o presidente falou para mim assim, olha, eu arranjo uma compensação para você. Bom, o senhor arranja, o que você quer? Você imaginou? Mas eu tinha ouvido dizer que os procuradores eram príncipes da República, né? Procurador autárquico. Eu falei, não, aceitaria um cargo de procurador. Tá, nós vou examinar isso. Na Petrobras, nós procuramos cumprir o nosso dever com uma preocupação de não parecer que as coisas que nós estávamos fazendo é porque éramos mineiros e o presidente também. Então a gente preservava muito esse aspecto e não obstante, conseguimos convencer os órgãos, ajudados em grande parte pela Associação Comercial de Minas e diversas entidades de Minas que fizeram campanha junto com a gente pela refinaria de Belo Horizonte e pelo oleoduto, que afinal foram construídos e estão aí nos servindo, não é isso? Depois eu entendi que já tinha cumprido 6 anos de mandato na Petrobras, porque eu fui no governo do Juscelino, fui confirmado no governo do Jânio, entrei cumprindo o mandato uma parte no governo do Jango, e aí eu resolvi me afastar, primeiro porque estava sendo difícil conciliar o exercício da atividade na Petrobras com a própria advocacia, que nessa altura aqui já crescia bastante. Além disso, eu era professor universitário também. Por isso, na Assembleia em que haveria ou não a minha reeleição, eu fiz um telegrama para o presidente da Assembleia dizendo que não me interessava continuar, embora continuando crer no monopólio estatal do petróleo como solução para a exploração do petróleo brasileiro. Naquela época e hoje. Perfeito. Infelizmente, não foi o que pensou o presidente Fernando Henrique Cardoso, que nós todos pensávamos que era um homem de esquerda, e chegou lá e foi o mais direitista de todos os presidentes que nós já tivemos. Eu vim embora, exonerei do cargo de juiz, mas ainda fiquei por lá
até que, afinal, o presidente realmente me mandou, lá no IAPC, eu fui nomeado procurador, interino, uma situação muito precária, porque não era interino, era substituto. Situação, quer dizer, se o titular voltasse, não tinha lugar. Mas aí houve um concurso dentro da Previdência Social e eu concorri, me classifiquei em primeiro lugar e fui nomeado em caráter efetivo para procurador do ex-IAPC aqui. Fui lotado aqui, em Belo Horizonte. Foram meus colegas do Júlio Ferreira de Carvalho, que foi governador de Estado, Custódio Antônio Fonseca, João Câncio de Souza Novaes, advogados conhecidíssimos aqui em Belo Horizonte. E era chefe nosso lá, o Mozart Schmidt Camargo, também um advogado bem realizado e tudo. Na Previdência Social, eu me manifestava quase só em processos que tivessem suspeita de crime, o que não era raro. Só tivemos caso na Previdência Social de mulher que pedia auxílio natalidade todo mês, ela tinha um menino por mês. Até que se descobrisse, né, que era a mesma pessoa que estava pedindo benefício. Então, aí se fazia uma representação, eu redigia uma representação e encaminhava à Justiça Federal, porque o INPS, né, é da área da Justiça Federal. E o atual INSS é a mesma coisa, né? E ali nós ficamos durante algum tempo, até que eu me exonerei para ir ser desembargador, porque eu saí da Procuradoria para ir para o tribunal. Nessa ocasião, a gente defende. Aí, ao defender, não quer dizer que esteja convencido do acerto do comportamento da pessoa, porque há muitas formas de defesa, e o que é importante é que ninguém seja processado, julgado e condenado sem ter o seu defensor. Imagine que um de nós tivesse a infelicidade de responder um processo, se sentiria à vontade se não tivesse um defensor? Essa é a nossa função. Quando nós aceitamos um caso, ainda que ele seja um caso tido e havido como censurável, bárbaro, etc., não quer dizer que o criminalista esteja aprovando a conduta da pessoa. O que ele está fazendo é defender a pessoa dentro dos limites da lei, naquilo que possa ser objeto de defesa. Mas era um grande oftalmologista de fama mundial e ele foi eventualmente acusado por uma família pelo fato de ter ele subtraído a córnea de um cadáver para enxertá-la num pobre que não tinha condição nenhuma de pagar, quer dizer, não havia nenhuma razão de ordem material para fazer, por um gesto humanitário. E a família entendeu que houve uma subtração de parte de cadáver. Isso é um crime definido na lei, no Código Penal, porque se considera que é um desrespeito ao cadáver. E, no caso, não foi difícil demonstrar que não havia desrespeito ao cadáver. A finalidade foi não só humanitária, mas terapêutica, e sem qualquer vantagem pessoal. De modo que ele não chegou nem a ser denunciado. O próprio promotor, na época, pediu o arquivamento do processo por entender que ele não fez violação de cadáver, nem desrespeitou o cadáver. Ainda tem uma particularidade: quando se faz uma extirpação de córnea, faz a recomposição do globo ocular, de tal forma que, se não houver até muito cuidado, nem se percebe que houve porque não há deformação do rosto ou da fisionomia do cadáver. E por 2 vezes o professor Esco teve essa acusação, e nas 2 vezes nós conseguimos um pedido de arquivamento, que não era crime.
O Nassip era um deputado estadual do PSD de Santa Maria natural de Santa Maria do Suaçuí. Uma particularidade que está aí, mas que eu cheguei a ser colega do Nassip na mesma pensão na cidade de Peçanha, nós ambos estudando no ginásio de Peçanha. Mas o Nassip formou-se como médico e depois voltou lá para Santa Maria. E consta que eles haviam matado o pai dele, e consta que houve algumas mortes que eles diziam que seria vingança e que o Nassip estaria por trás disso. Isso são antecedentes. Agora, no particular, havia um sujeito lá que estava com uma demanda sobre terras e ele achava que se ele matasse com o prefeito, se ele matasse o prefeito, que o problema seria resolvido. Mas ele sabia que o prefeito era pessoa do partido do Nassip e que se ele matasse o prefeito, ele tinha que enfrentar o Nassip depois. Então, com certeza, ele imaginou, eu liquido o Nassip, porque aí o negócio meu vai ser só com esse prefeito. E contratou um pistoleiro, trouxe para Santa Maria do Suaçuí um sujeito chamado, eu já tive milhares de casos, mas desses eu ainda guardo os nomes, chamado Vantuil. Esse sujeito chegou, ficou lá em Santa Maria uns 15 dias e ficou observando, notou que o Nassip era muito querido, tinha muito prestígio. Aí ele falou para o Alírio, falou para o Alírio, eu não tenho coragem de matar o homem, não, mas eu arranjo um para o senhor para fazer o serviço. E assim voltou lá para Galiléia, no Vale do Rio Doce, né? E lá indicou o tal de Osacif. E o Alírio trouxe o Osacif para Santa Maria. Dizem que entrou, dizem não, está nos autos que ele entrou com o homem no porta-mala do carro, para o homem não ser visto. E o homem ficou lá no mato, lá escondido. E um dia ele ia andando, o prefeito ia andando na direção da casa do Nassip, ele chegou por detrás e disse, doutor, o prefeito teve a sorte de dizer, ao virar-se, dizer assim, eu não sou doutor, senão ele tinha morrido. Aí esse pistoleiro foi lá e disse para o Alírio, quase que eu mato o homem errado. Esse homem, eu preciso de conhecer o homem. O Alírio era casado com uma senhora mais idosa, etc. E então pediu ao Nassip para ir lá dar assistência, alegou que a mulher estava doente e colocou o pistoleiro num cômodo lá, levou o Nassip, o Nassip atendeu ali, o pistoleiro identificou o Nassip e foi embora. Quando o Nassip chegou e colocou o carro na garagem e foi saindo, o pistoleiro disparou os tiros contra ele, matou e caiu fora, fugiu. Isso aí ficou sendo objeto de investigação pelo famoso coronel Pedro Ferreira, do Vale do Rio, um policial que gozou da fama de descobrir vários crimes de pistolagem, prender os pistoleiros, e pessoas desse tipo, a respeito delas, sempre há um bocado de coisa do imaginário popular, né? Então, diziam que ele tinha o corpo fechado, que ele não era vulnerável para tiro, etc. Mas ele teve a maior dificuldade para descobrir esse fato e descobriu por mero acaso, sabe? Ele chegou nesse Alírio e esse fato, enquanto não tinha sido descoberto, houve uma grande intensidade política aqui, o PSD cobrando do governador que era o denista, porque eles achavam que havia motivo político. Aí quando identificou esse indivíduo como sendo, vamos dizer, o coordenador, o mandante do crime, aliviou-se um pouco aqui a tensão. Mas ainda não foi o suficiente, porque passou-se a considerar que esse indivíduo sozinho não tinha condições materiais para fazer isso sozinho. E começaram a suspeitar que continuaram a entender que pudesse haver motivo político. Mas o coronel Pedro, seja por isso ou não, o fato
é que ele fez um relatório no qual ele colocou como mandantes do crime o chefe do PSD, o chefe da UDN e o chefe do PTB. Eram os três partidos existentes na cidade, numa disputa acirradíssima, cheia de crimes no meio também. Então, esse fato de envolver os três chefes políticos apagou de toda a resistência aqui do PSD. Então, não havia mais por que querer atribuir a qualquer outro. E nessa altura eu estava acompanhando o processo, a partir do momento que começou a suspeita em relação ao PCdista. Eu fui advogado do João Alves, que eu sabia que era amicíssimo do Nassip. O sujeito que andava com o Nassip dentro do carro no período em que o Nassip corria risco em Santa Maria do Suaçuí, não podia nunca se aproximar da UDN para cometer o crime, porque um não tinha confiança suficiente para chegar perto do outro para propor a morte do deputado. E por causa disso, o juiz da comarca, na época, pronunciou todos três, e mais o Valírio e o pistoleiro e todo o pessoal. E era tão absurdo isso que nós... Eu era advogado do João Alves, do PSD. O Décio era advogado do Geraldo Lima, do PTB. E o Marcelo Linhares era advogado do Rodolfo Lima, que era o chefe udenista de lá. Nós todos três recorremos à decisão de pronúncia, sabendo, mais do que todos nós, muito acostumados a atuar na área, que raramente o tribunal dá provimento a recurso de pronúncia, porque a pronúncia é apenas uma preparação para o júri. E o tribunal diz, não, quem pode absolver é o júri é que é competente pela Constituição, e com isso lavam as mãos, sabe? Sempre, regra geral. Era e é, atualmente. Mas, não obstante isso, nesse caso particular, o processo aqui foi distribuído para um dos desembargadores dos mais severos que existia no tribunal na época, que era o desembargador Alencar Araripe, e o desembargador Alencar Araripe pronunciou os três, porque era impossível esse conluio de contrários. Disso resultou o quê? A esposa do Nassip Raidan, distintíssima senhora, que, no entanto, não se conformou. Achou que os verdadeiros responsáveis haviam sido inocentados. Deu entrevistas nesse sentido. Resultado, os advogados de defesa dos verdadeiros implicados no crime fizeram inteligente exploração desse fato e todos foram absolvidos, menos o pistoleiro. Aqui, em Belo Horizonte, não foi lá no interior, não, foi desaforado para aqui. E aqui em Belo Horizonte, todos os outros foram absolvidos, exceto o próprio pistoleiro, que teve que cumpriu pena. Eram duas irmãs, Edina e Etelpone. Essas senhoras eram senhoras da alta sociedade aqui em Belo Horizonte, estavam sempre nas crônicas sociais e até de família tradicional, parece. A Edina Pone Melo Viana era casada com o Fernando Melo Viana. E passou a saber que o Fernando estava de amores com uma outra pessoa, que era uma jovem pernambucana chamada Maria de Lourdes. Ela soube que essa pessoa estava em Ouro Preto, fazendo turismo, né, visita por lá e tal. Então, a Edina saiu, mas a irmã, e foram para Ouro Preto, não tem dúvida que para encontrar essa pessoa. E lá nesse local chamado, tem um Pouso do Chico Rei, lá dentro, no ambiente lá do Pouso do Chico Rei, se encontraram. A Etel segurou a vítima e a Edina disparou contra ela. A Edina alega que na discussão, que a bolsa dela, Edina, caiu e a arma teria aparecido e ela, no ímpeto, apanhou a arma e disparou contra aquela mulher. Bom, elas
fugiram, certo? Mas, na verdade, essas duas senhoras responderam o processo presas, lá em Ouro Preto. Nesse processo estavam funcionando o Décio Fulgêncio, da Cunha Peixoto, como defensor, o Marcelo Linhares, o professor Pedro Aleixo no júri apareceu, porque na instrução criminal praticamente foi o Décio que fez a instrução criminal. E mais dois advogados lá de Ouro Preto que, inteligentemente, eles também contrataram, porque seriam pessoas que tinham mais condições de informar sobre as personalidades, os componentes do corpo de jurados, etc. Então houve, e nós fomos contratados pela família da vítima, pernambucana, como assistente da acusação. Nós atuamos ao lado do promotor, eu atuei ao lado do promotor. Esse processo, afinal, no dia do júri, houve toda uma movimentação de imprensa, de órgãos de transmissão, tanto rádio como televisão, foi tudo para lá, porque eram duas mulheres da sociedade, com os advogados que já estavam no caso lá, muito como destaque, de modo que houve um grande interesse. E o júri, inclusive, nem se realizou no prédio do fórum, porque não comportaria. Fomos fazer o júri no prédio da Escola de Engenharia, ali naquela praça central de Ouro Preto, certo? E foi um júri que demorou 3 noites, a gente ficou por lá durante 3 noites, houve interrupção, teve que ter cama para o pessoal dormir. E elas foram julgadas e condenadas no primeiro júri por 4-3. Nós apelamos, eu e o promotor apelamos, e o tribunal aqui anulou, mandou para novo julgamento. E, novamente, esse julgamento, o segundo, é que se realizou na data do golpe militar de 64. Nós estávamos lá já reunidos e o júri funcionando quando chegou a notícia do golpe militar. Aí foi uma revoada, né? Toda a imprensa saiu toda, todo mundo. E eu calculo a inquietação que deve ter passado a sofrer o Pedro Aleixo, que, sabendo que tem um golpe de Estado e ele está preso lá sem poder sair, de modo que deve ter sido muito incômodo para ele. A imprensa gosta do que é mais espetacular, né? Não é o problema jurídico, é o que é mais espetacular. Nesse processo, ela tinha alegado, como eu disse aí, que no correr da discussão a bolsa caiu, o revólver saiu para fora e ela apanhou o revólver e disparou. E a bolsa foi apreendida, e o revólver também, né? Nós tínhamos a bolsa, tinha o revólver, e eu demonstrei lá no júri, joguei a bolsa no chão, chutei para um lado, para o outro, a arma não saía, porque eu sabia que a arma não saía da bolsa, que eu já tinha experimentado, né? Eu não ia fazer isso assim, sem saber. Então a imprensa explorou muito isso, disse, e isso, evidentemente, era negativo para elas, porque, na verdade, nós, na acusação, dizíamos que ela saiu deliberadamente para matar a rival, levou a arma na bolsa e sacou da arma na bolsa na hora de matar. Não teria sido nada de arma bolsa que caiu, arma que saiu surpreendentemente. É isso. Esse júri foi objeto de intenso noticiário na época, a imprensa se encheu de páginas aí a respeito do assunto. O Arigó era acusado de ser curandeiro. Quer dizer, curandeiro é uma pessoa que trata doentes sem ser médico. E ele era procurado por centenas de pessoas que iam lá, talvez desenganados pela medicina oficial e já desiludidos, talvez, certamente, de procurar a medicina oficial, ou depois de terem procurado e não se sentido melhor ou curado, iam lá, procuravam. E ele atendia todo mundo,
de que me conste, não cobrava. Eles achavam que havia quem dissesse que ele era um prático de farmácia. Um prático, porque ele era do posto de saúde, lá de Congonhas. Então, uns achavam que ele era um prático na arte de curar. Os espíritas achavam que ele tinha poderes mediúnicos. Ele recebia o espírito de um médico alemão chamado Fritz. Isso no entendimento dos espíritas. Bom, e nós achávamos que poderia ser um fenômeno parapsicológico. Mas no caso do Arigó, nós defendemos uma tese muito mais técnico-jurídica do que isso. Porque eu dizia assim, a mim não compete dizer se ele era um prático de farmácia, se ele era um médium ou se ele era apenas um sujeito com poderes parapsicológicos. Eu acho que ele não cria situação de perigo para a saúde pública. Minha tese era essa. O crime de curandeirismo é considerado crime de perigo abstrato, ou seja, que presume-se em caráter absoluto que a pessoa que não é médico e prescreve medicamentos cria situação de perigo para a saúde pública. Mas, no caso particular, inclusive, o juiz, ao condenar, o juiz disse que ele era curandeiro, Arigó é curandeiro, todo mundo sabe disso, e já atendeu a mais de 2 milhões de pessoas durante o tempo que exerce essa atividade. Bom, aí então eu peguei exatamente isso aqui. Eu digo, bom, se ele atendeu mais de 2 milhões de pessoas durante todo um período e não apareceu nenhuma notícia, nenhuma prova de que alguém atendido por ele tenha sequer piorado em consequência do atendimento, como eu vou sustentar que essa conduta cria situação de perigo? Então nós temos no Código Penal brasileiro inúmeras condutas puníveis pelo perigo que criam, mas não perigo presumido. Ele era uma pessoa muito assim, cordial, etc., embora fosse um temperamento assim meio ríspido, sabe? A gente fala estovado, né? Um jeito meio estovado, mas era um jeito bom. E o que ele fazia era mesmo ser bom, porque ele aliviava, pelo menos, durante algumas horas ou durante algum tempo, alguém que o procurasse. O que eu sei e assisti é que ele, um dia chegando lá, tinha várias pessoas para serem atendidas, e ele disse assim, quem é que está com problema de vista aí? Porque o tipo dele era assim, né? E apareceu um velho, e ele tirou de dentro de um armarinho rústico, de madeira, com dobradiça de couro, assim, ó, uma faca de cozinha, dessa cabo de madeira e lâmina de metal. E o indivíduo foi chegando perto dele e ele fez assim, enfiou entre o globo ocular e a pálpebra do indivíduo esse instrumento, e olhando para o outro lado, assim, ó, fazia para lá, para cá, assim, no olho do sujeito, depois tirou, notava-se na lâmina uma substância purulenta, que podia ser uma infecção. Em seguida, ele borrifou no olho do indivíduo um pó, uma substância que eu suponho que seja um antibiótico, né? O fato é que, durante isso, sangue não houve, queixa de dor não houve, e se o sujeito tivesse sido vítima de uma infecção, apareceria depois, né? Isso eu assisti. E acho que, às vezes, outras pessoas assistiram isso mesmo e passaram a admitir que ele fazia operações. Mas, como eu estava dizendo há pouco aí, há pessoas em torno das quais a imaginação, o imaginário popular cria muita coisa. Chico Xavier, Zé Arigó e outros são pessoas que muita coisa é criada pela imaginação, né?
país, naquele momento, já estava na rua a campanha JK 65, certo? Que não havia dúvida nenhuma de que era uma campanha vitoriosa. Até hoje, quem pensa nessa campanha se convence de que ela seria vitoriosa quando a pessoa lembra o que foi a gestão do presidente Juscelino. Era justo que todo mundo estivesse esperando uma outra grande gestão no país, e ele já tinha até anunciado outras metas, que não eram mais aquelas, mas eram sobretudo voltadas para a agricultura. Ele próprio adquiriu uma fazenda depois, lá em Goiás, né? Mas a UDN, que não ganhava a eleição, né? Era um grupo brilhantíssimo, nunca mais teve no país um partido com uma elite tão brilhante, tão culta, tão capaz como aquela da UDN. Quem acompanhou o governo de Juscelino é que sabe o que foi a oposição feita pela UDN. E Juscelino fez discurso. Juscelino apoiou o Castelo Branco e ele se sentia amargurado exatamente porque teria sido traído pelo Castelo Branco. Porque, vamos dizer, se o movimento era um movimento, vamos dizer, contra a subversão, e o Exército, segundo o início do movimento, era um movimento somente para tirar o Jango, etc., e depois deveria haver eleições e tudo, né? Naquele momento, o próprio presidente apoiou. E pouco depois foi cassado, né? Perdeu o mandato, etc. Eu acho que o golpe teve como pretexto subversão e corrupção. Subversão podia existir, realmente. Mas, na realidade, isso foi mero pretexto para evitar o JK 65. O Lacerda queria ser presidente da República. Tinha plenas condições com o meio militar. A UDN nunca conseguiu, né? Sempre apelou para os quartéis para poder tentar chegar ao poder, lamentavelmente. E isso não vai ver que, depois que veio a Revolução, eles todos foram para o Supremo Tribunal Federal. Ficaram tranquilos, Bilac Pinto, Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kelly, foram todos para o Supremo. Juiz não participa de política, né? Então, e o resto que se dane. Aqui para nós, a realidade é essa. Eu estou dizendo algo que a realidade comprova. Então, foi um golpe que teve como razão principal evitar JK 65. Porque eles, para isso e para justificar o desejo de evitar, falavam em corrupção. Muito bem. Nenhum homem público nesse país jamais sofreu a devassa igual a que Juscelino sofreu. Os militares entravam e saíam em qualquer repartição pública, recolhendo papéis, documentos, tudo que podiam supor que pudesse servir para acusar o presidente. Pois bem, não obstante tudo isso, juízes nomeados pelo governo, juízes federais. Ao fazer essa referência, eu não estou, de modo algum, levantando qualquer dúvida sobre a correção, honestidade e competência dos que foram escolhidos juízes federais. Mas foram escolhidos por nomeação do presidente Castelo Branco. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal já tinha, do Supremo eles afastaram logo Vitor Nunes Leal, Evandro Lins, todos aqueles que vinham do governo anterior. Era um outro Supremo Tribunal Federal, na sua composição humana, certo? Bom, com tudo isso, não houve sequer uma denúncia contra o presidente Juscelino Kubitschek. Denúncia é o ato do promotor de justiça ou do representante do Ministério Público dizendo para o juiz: eu ofereço denúncia contra fulano de tal porque ele cometeu o crime tal e tal, e eu quero então que ele seja condenado. Numa linguagem simples, seria isso. Nem isso chegou a haver.
Quer dizer, os inquéritos se repetiram, as investigações se intensificaram e, no fim, não chegou a ter uma denúncia contra o presidente. Quer dizer, é porque não encontraram elementos suficientes para isso. Se os processos morreram na morosidade da justiça, não quer dizer com isso que tivesse qualquer elemento de culpa. Mormente naquele clima que nós, daquela época, se houvesse elementos suficientes para a denúncia, não tenho dúvida nenhuma de que ela teria sido oferecida e não foi. Agora, quantos homens públicos brasileiros resistiriam a esse tipo de devassa? No passado e no presente. Lisboa, 9 de janeiro de 1967. Meu caro Jair, recebi ontem sua carta. Agradeço-lhe muito a amizade com que aceitou o meu pedido. Efetivamente, preciso de um advogado com o qual possa falar mais em termos de amigo do que de cliente. Não posso aceitar a posição de réu. O meu caso é político e, como tal, tenho de encará-lo. As devassas realizadas na minha vida pública e particular excedem tudo o que foi feito contra qualquer cidadão, mesmo nos áureos tempos da Inquisição. Creio que ninguém teve a honra que me tributaram de destacar centenas de oficiais do Exército Brasileiro para pesquisarem em bancos, cartórios, repartições, hospitais e até mesmo no túmulo de amigos, vestígios de irregularidades que porventura pudessem arguir contra mim. Peço-lhe que me assista com os seus conselhos e, perdoando ao seu velho amigo a carga que lhe quer pôr às costas, ajude-o a sair da fogueira que a nova Inquisição acendeu sob o céu tão generoso do Brasil. Abraços afetuosos do Juscelino Kubitschek. Ele estava assistido por Sobral Pinto, Vitor Nunes Leal, Antônio Evaristo de Moraes, filho, e o Cândido de Oliveira Neto, também chamado Candinho, que era o coordenador desse grupo. Mas o Juscelino apelava para a gente, escrevia e tal. Então, eu já tinha feito para ele um relato assim do quadro que a gente estava vendo aqui, etc. E ele estava insistindo para que eu entrasse no grupo de advogados. Ora, era uma posição delicadíssima, porque você imaginou se, por exemplo, os advogados que estivessem se aborrecessem com esse fato e, com toda razão, dissessem que não iam continuar. Quer dizer, uma posição muito delicada, ao lado da regra de ética profissional que não permite que você entre num caso onde tem um outro colega sem o consentimento do outro colega. Então, eu respondia para o presidente que eu só podia entrar se tivesse um convite dos colegas que já estavam funcionando. Não havia condições para ser de outra maneira. Aí ficou um problema de ficar estudando qual seria a forma, etc. Até que, afinal, foi possível uma abordagem ao Dr. Cândido de Oliveira, no sentido de que ele se manifestasse sobre se concordaria ou não, se admitiria ou não a nossa participação. E, afinal, ele me dirigiu uma correspondência explícita, falando que aguardava um encontro para a gente discutir o problema do presidente, e, com isso, eu passei a participar ativamente. E a gente conseguiu reunir provas, sobretudo, a minha parte era assim, quer dizer, eu descia para ver a prova que podia ser feita. Havia, por exemplo, contra o presidente uma denúncia. No caso da ponte sobre o rio Paraná, chamada Ponte da Amizade, entre Paraguai e o Brasil, na construção daquela ponte, o presidente foi acusado de ter adjudicado a obra de construção da ponte a uma empresa do Castilho, João Alfredo Castilho. E eles alegavam que o presidente tinha adjudicado porque tinha ganho um apartamento na Avenida Vieira Soto, no Rio.
Quer dizer, não havia nenhuma ligação entre o prédio da Avenida Vieira Soto. Quem fez e financiou foi o Sebastião Paz de Almeida. Não sei se é nome conhecido, mas o Sebastião chegou a ser candidato aqui ao governo e depois a UDN impugnou. E aí é que entrou Israel Pinheiro e acabou ganhando a eleição também, né? Mas o Sebastião Paz de Almeida foi presidente do Banco do Brasil, etc., no governo do presidente. E ele construiu aquele prédio e doou um apartamento para o presidente. E deu o presidente para morar um apartamento nesse prédio. Bom, mas acontece que eles fizeram uma casa ao lado da ponte, foi construída uma casa, e essa casa tinha a forma de JK. Aí o pessoal da aeronáutica passava por cima, né, que é a turma da Revolução, escandalizaram com uma coisa que deve ser um negócio luxuosíssimo, uma casa construída ao lado da ponte e estava ligada à adjudicação da ponte, etc. Isso aí eu fui aqui para lá de Barbacena, na fazenda do João Alfredo Castilho, buscar um documento no qual o presidente doava ao Ministério, Secretaria de Educação do Paraguai, aquela casa, porque o lote foi doado pelo governo do Paraguai para o presidente. E aí eles construíram a casa lá, esse pessoal da construção construíram a casa, e o presidente fez uma doação da casa para o Ministério ou Secretaria de Educação lá do Paraguai. Quer dizer, essa e outras foram desfeitas assim desse modo e, na realidade, nada se conseguiu apurar contra o presidente que, infelizmente, isso serviu para impedir que o Brasil tivesse de novo um grande presidente da República. Não foi só o presidente que foi vítima de perseguição, mas também, por exemplo, aí nós sabemos os deputados, o Dazinho. Eu fui advogado do Dazinho, Zé Gomes Pimenta, que ele chamava, o deputado Zé Gomes. Fui dele, fui do Gui Almeida, eu fui do deputado, dos jornalistas e dos bancários. O grupo havido como mais subversivo, né? Nesse jornalista, o Gui e o Edmur. Houve um momento que se levantou qualquer coisa contra outros aí, mas não chegou a ter propriamente processo lá na auditoria militar. Esses tiveram processo na justiça militar. E além dos bancários, o Antônio Faria Lopes, certo? Zé Edgar, Amorim Pereira. Naquela época você tinha que defender o réu e defender a si próprio. Porque o promotor acusava a gente também. Porque você estava defendendo, porque estava de acordo com o que eles fizeram, eles são subversivos, o defensor também é. Então você se defendia e defendia os réus também. Agora, a gente defendeu e estava, sobretudo, defendendo tese que era absolutamente jurídico-penal. Nós sustentávamos que não chegou a ter nem início de execução de qualquer ato contra o governo. Houve campanhas e tudo, mas não propriamente início de execução. E não tendo havido início de execução, o fato, e não definindo o fato como atos preparatórios, não seria o caso de punir. Mas o fato é que, na época, o clima era outro e eles chegaram a ser condenados, né? Mas, felizmente, depois a coisa se resolveu, né?
na época, havia esse problema de o tribunal estar disposto a pôr na lista um colega de altos méritos, mas que já nós não considerávamos como um advogado militante, porque ele era juiz lá no outro tribunal. Então perdeu a característica de advogado e não poderia vir ocupar vaga destinada a advogado por força de norma constitucional, federal e estadual. Então, assim, naquela época, a OAB achava que eu teria condições de concorrer, porque mesmo que aquela pessoa entrasse em lista, que provavelmente a gente tivesse condições de fazer prevalecer o ponto de vista da OAB. E daí eu concorri, entrei na lista, ficamos uns 30 dias aguardando. Um dia falava que ia ser nomeado um, no outro dia falava que ia ser nomeado outro, até que, afinal, o governador resolveu nomear-me e prevaleceu o ponto de vista da OAB. Agora, no tribunal, eu fui para uma Câmara Cível. Felizmente, eu tinha na Câmara 2 outros colegas do mais alto nível, o Zé Norberto Vaz de Mello, que era um excelente juiz, uma pessoa honestíssima, preocupada em acertar, vivia a função de julgador. E o Lincoln Rocha, que era uma grande capacidade de trabalho. O Lincoln trabalhava de madrugada. Nunca, nós temos, eu faço questão de mencionar que na nossa Câmara nunca advogado nenhum pediu a ninguém, a nenhum de nós, para julgar. Lá o processo é distribuído para o relator e fica à disposição dos advogados. Mas como na maioria dos casos não tem advogado, vem o recurso do interior aí, o advogado recorreu, veio para cá, mas não acompanha, não contratou ninguém para acompanhar, e você recebia, o processo era distribuído, você deixava na secretaria para o advogado e o advogado não manifestava. Então, nós adotávamos o seguinte critério: distribuído, a gente pegava o processo e levava para casa. Se aparecesse advogado, eu deixava a orientação no cartório, dizer, fala para o advogado requerer. Aí a gente devolvia o processo, certo? Então, por isso é que eu digo que já pediu para não julgar, porque a gente estava com o processo para julgar. Então, eu tenho a consciência tranquila de que durante todo o tempo que fui juiz, durante todo o tempo que fui desembargador, embora o tempo não fosse longo, mas durante ele eu não contribuí em nada para a morosidade da justiça e tenho consciência tranquila de que também esses 2 colegas meus de Câmara nunca contribuíram. Logo que saí do tribunal, houve uma eleição na ordem, era presidente então o Sidney Saff concorreu à presidência e eu fiz parte do conselho, os candidatos ao conselho. Naquela época não era como hoje, que você vota na cabeça no candidato que está na cabeça da chave e o resto você tem que aceitar, o que eu acho inexplicável do ponto de vista da Ordem dos Advogados, com a tradição que a Ordem tem de luta pelas eleições diretas, etc., não faz a eleição direta. Acho que isso é algo que ainda vai merecer uma campanha em alguma época. Mas eu entrei, assim, fui muito bem votado e acabei indo representar a Seccional de Minas no Conselho Federal. Depois, antes de completar o mandato no Conselho Federal, eu voltei, me candidatei à presidência da Seccional. Nessa ocasião, eu fui até candidato único. Eu me elegi e depois completei um mandato, que naquela época era de 2 anos, e depois fui candidato à reeleição, que também era uma tradição na ordem, e me reelegi. Fiquei mais de 2 anos e depois elegemos o nosso sucessor, que foi o Marcos Afonso de Souza. Na ordem, o que nós fizemos foi primeiro intensificar uma campanha de interiorização da Ordem dos Advogados, procurando prestigiar as diversas subseções da Ordem no interior do Estado e, especificamente,
nós conseguimos introduzir na Constituição aquelas duas emendas importantíssimas, uma com vistas a tentar resolver o problema da morosidade da justiça, estabelecendo uma obrigatoriedade para o juiz proferir pelo menos um certo número de sentenças por mês, embora ele receba processos numerosos, mas eu achei que era razoável exigir que pelo menos alguns casos fossem resolvidos. Na época, tínhamos estabelecido apenas 10 sentenças finais. Houve quem achasse que era um absurdo. Depois disso, o próprio presidente do tribunal passou a exigir de cada juiz 50 sentenças por mês. Pois bem, mas conseguimos esse texto, conseguimos um outro texto que assegurava aos advogados que estivessem trabalhando como defensor dativo, que nós temos uma defensoria pública, mas aqui em Belo Horizonte e em algumas grandes comarcas. Mas eu, por exemplo, advoguei 6 anos no interior, fazendo advocacia dativa sem qualquer remuneração. Então, nós estabelecemos que o Estado estaria obrigado a remunerar os advogados, isso por força de norma constitucional. Mas também obtivemos uma lei na época assegurando à Ordem dos Advogados salas específicas em qualquer prédio de fórum que se construísse. São destacadamente isso e mais. Conseguimos, pela primeira e única vez até hoje, que o Congresso Nacional da Ordem dos Advogados se realizasse aqui em Belo Horizonte, quando eu fui presidente da Ordem. Nós tivemos uma fase de reformas no governo do João Batista Figueiredo, quando o ministro era o nosso Ibrahim Abiaker. O Ibrahim nomeou comissões para a reforma do Código Penal, porque o Código Penal que nós tínhamos e temos, só que um Código Penal tem duas partes, uma parte geral e uma parte especial. A parte geral do nosso Código vinha desde 1940. Então, como especial também, então havia um propósito de reforma do Código Penal, para atualizá-lo. E o ministro, eu fui convidado para integrar essa comissão pelo Francisco de Assis Toledo, depois foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Assis Toledo. Eu passei a integrar uma comissão, fizemos a revisão do anteprojeto que já tinha sido feito por uma outra comissão. Uma comissão fez o anteprojeto. E nós, eu, Toledo, Miguel Reale Júnior, fomos para fazer a revisão. A gente publicou o texto primitivo, que colheu a contribuição de todo o mundo jurídico, e depois a gente foi fazer a adequação ao texto, quando achava que devia atender a essa ou aquela proposta. E aí isso se tornou a Lei 7.209, que é a atual parte geral do Código Penal brasileiro. Em vigor, foi desse anteprojeto que nós fizemos a revisão. Mas eu integrei outra comissão, a Comissão de Reforma da Parte Especial também. Nós fizemos um anteprojeto da parte especial, mas ocorreu o seguinte: quando ele estava pronto, o Congresso Nacional estava inteiramente absorvido pela perspectiva da eleição indireta, certo? E aí o Ibrahim achou que não era oportuno encaminhar ao Congresso uma reforma de Código Penal, quando o Congresso estava inteiramente absorvido por razões políticas decorrentes da eleição indireta. E por isso não foi encaminhado. Esse projeto está lá nos escaninhos do Ministério. E foi quando foi eleito o Tancredo Neves, etc. Aí mudou, né? E quando muda o ministro, cada um quer ser dono da obra, né? Aí, novamente, a gente foi nomeado para mais uma comissão de reforma e trabalhamos bastante, mas também não chegou a concluir antes de mudar o Ministério. E mudou o Ministério, pronto, outra reforma. Nós fui nomeado
pelo Ibrahim, foi nomeado pelo Maurício Correia, foi nomeado pelo Zé Carlos Dias. Zé Carlos foi o último ministro de comissão que a gente participou, mas ele se desentendeu com aquele general da inteligência. Sim. E saiu de uma hora para outra do ministério, e aí nós consideramos que a comissão estava dissolvida. Mas nós integramos as 3 comissões lá e fiz parte também do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho de Defesa da Pessoa Humana. No Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, na época do Sarney, foi apresentado um projeto, dizem que era projeto do consultor-geral, que era o Saulo Ramos. Outros dizem que era inspiração dele, que não era propriamente ele. Mas era um projeto que estava já introduzindo uma série de emendas naquela parte geral do código que nós tínhamos feito. Bom, esse projeto foi para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse conselho tem por objeto traçar a política criminal do governo. Então foi esse projeto, e esse projeto foi rejeitado unanimemente no Conselho. Não obstante isso, o Sarney encaminhou esse projeto para o Congresso Nacional. Aí eu renunciei, o Evandro, que estava presidindo o Conselho, renunciou, o René Ariel Dott também renunciou, para entender que se a função do Conselho era traçar a política criminal do país, o Conselho rejeitava um projeto, o governo encaminhava, então o que a gente estava fazendo lá? Não tinha sentido. A gente, então, se afastou do Conselho nessa época.